Olá! Hoje a gente vai fundo num tema super importante nas relações de trabalho aqui no Brasil, a equiparação salarial. Vamos nos basear na lei mesmo, sabe? CLT, Constituição Federal. A ideia é entender como a legislação busca garantir aquele princípio básico: tratamento igual para trabalho igual. A Constituição até proíbe diferença de salário por sexo, idade, cor, estado civil. Está lá no artigo 7º. E o conceito parece simples, né? Mesma função, mesmo chefe, no mesmo lugar. Salário igual. Mas, acho que tem mais coisa aí. Ok, vamos desempacotar isso. Parece simples, mas na prática é um equilíbrio delicado. A lei, o artigo 461 da CLT, detalha os requisitos. E atenção, são cumulativos, precisa de todos. Cumulativos? Certo. Quais são eles, então? Bom, primeiro, identidade de função. Tem que fazer a mesma coisa, essencialmente. Mas não só isso. O trabalho tem que ter igual valor. Igual valor? E o que a lei considera como igual valor? Aí entram dois pontos-chave. Mesma produtividade e É, mesma perfeição técnica. Ah, aqui já começa a complicar, imagino. Produtividade, perfeição técnica são coisas meio subjetivas às vezes, né? Como medir isso? Exatamente, esse é um dos grandes desafios práticos. Mas, continuando os requisitos, tem que ser para o mesmo empregador, claro, e, olha que importante, no mesmo estabelecimento empresarial. Mesmo estabelecimento, então, tipo, se a empresa tem várias filiais, uma em cada cidade, a comparação já não vale entre elas. Em regra, não. Tem que ser ali no mesmo local físico de trabalho. E tem os prazos também. Prazos. Sim, limites de tempo. A diferença de tempo de serviço para aquele empregador não pode ser maior que 4 anos. 4 anos na empresa, ok. E, além disso, o tempo na função específica não pode passar de 2 anos de diferença entre os comparados. Entendi. Então, mesmo fazendo tudo igual, no mesmo lugar, se eu tô há 3 anos na função e meu colega entrou ontem, a equiparação já pode não rolar por causa desse tempo na função. Exatamente. Se a diferença for maior que 2 anos na função, já é um impeditivo. E isso tudo, claro, sem distinção de sexo, etnia, nacionalidade ou idade como critério para o salário. Isso é proibido sempre. Faz sentido. E quem tem que provar o quê numa situação dessas? Se eu acho que ganho menos do que deveria. Boa pergunta. O ônus da prova, né? O empregado que pede a equiparação, ele tem que provar que as funções são idênticas. Ok, eu mostro que faço a mesma coisa. Isso. Aí a bola passa para o empregador. Se ele quiser derrubar o pedido, ele tem que provar os fatos que impedem a equiparação. Tipo, Que a produtividade é diferente, ou a perfeição técnica, ou que os prazos de tempo não batem. Exatamente. A diferença de produtividade, de perfeição técnica, os limites de tempo, ou até mesmo outras exceções que a lei traz. chegamos nas exceções. Sabia que tinha mais. O que que tira essa regra de campo? Correto. E aqui é onde fica bem interessante. O parágrafo 2º do artigo 461 diz que essa regra toda de equiparação não se aplica se o empregador tiver um quadro de carreira organizado, Quadro de carreira. ou um plano de cargos e salários. Pode ser por norma interna da empresa ou até por negociação coletiva com o sindicato. E esse plano nem precisa mais ser homologado no Ministério do Trabalho, né? Como era antigamente. Não precisa mais. Se a empresa tem essa estrutura formal, com regras claras de promoção, aí as promoções podem seguir outros critérios. Como mérito e antiguidade, certo? Exatamente. O parágrafo 3º menciona exatamente isso. Promoções por merecimento e antiguidade, alternadamente dentro de cada categoria profissional. Entendi. Então, ter um plano de cargos e salários bem feitinho não é só para organizar a casa, é uma forma de, digamos, blindar a empresa contra pedidos de equiparação baseados só na comparação direta de funções? É uma forma de estabelecer critérios próprios e transparentes de progressão, sim. Mas tem mais exceções. Por exemplo, o parágrafo 4º diz que trabalhador readaptado. Readaptado, tipo por causa de alguma deficiência ou limitação. Isso. Se ele é colocado numa nova função por necessidade de saúde, ele não pode ser usado como paradigma, como modelo, para pedir equiparação por outra pessoa. Entendi, para proteger a situação daquele trabalhador readaptado. Exato. E outra coisa importante, no parágrafo 5º,
A comparação só vale entre empregados que trabalharam ao mesmo tempo, sabe? Ah. Contemporâneos. Ah, não dá para pegar alguém que saiu da empresa há 5 anos e dizer, eu faço o mesmo que ele fazia e ganhava mais. Não pode. Esse é o chamado paradigma remoto. A lei veda isso expressamente. A comparação tem que ser com colegas atuais ou que trabalharam juntos na mesma função por um período. Ok, ficou claro. Mas e se a empresa ignora tudo isso? Não tem plano de cargos, paga salários diferentes para a mesma função sem justificativa legal, ou pior, faz isso por pura discriminação. O que acontece? Aí as consequências podem ser sérias. Primeiro, o básico: pagar todas as diferenças salariais que não foram pagas, com juros e correção. O retroativo, né? Sim, e se ficar provado que a diferença era por discriminação, por sexo, raça, etnia, nacionalidade, idade, aí a coisa piora. Além das diferenças, imagino que caiba dano moral. Com certeza, cabe ação por danos morais. E tem mais. A lei criou uma multa específica para esses casos de discriminação salarial. Uma multa? Qual o valor? É uma multa de 50% do limite máximo dos benefícios do INSS paga diretamente ao empregado discriminado. E se a empresa reincidir, a multa dobra. Pesado. E a Justiça do Trabalho, os tribunais, como o TST, eles têm ajudado a interpretar esses pontos? Tem súmulas sobre isso? Sim, as súmulas do TST são fundamentais para uniformizar o entendimento. A súmula 6, por exemplo, é interessante. Ela fala sobre empregados cedidos. Cedidos. Tipo, quando uma empresa empresta um funcionário para outra. Isso, como em terceirização ou grupos econômicos. A súmula diz que, mesmo cedido, o empregado pode pedir equiparação com os colegas da empresa que originalmente o contratou, se for ela quem continua pagando o salário dele. Entendi. A vinculação principal é que manda. Exato. E outra súmula relevante é a 455. Ela trata das sociedades de economia mista e empresas públicas. Tipo Petrobras, Banco do Brasil. Sim, como elas contratam pela CLT, a súmula diz que elas também estão sujeitas à regra da equiparação salarial do artigo 461. Aquela proibição de equiparação que existe para o serviço público estatutário, do artigo 37 da Constituição, não se aplica a elas nesse ponto. Faz sentido, já que o regime é CLT. Então, para resumir, a lei quer mesmo garantir salário igual para trabalho igual, mas o diabo mora nos detalhes, né? Tem muitos critérios, prazos, exceções, é bem complexo. É um sistema complexo, sem dúvida. Exige atenção tanto do empregado quanto do empregador. Isso, assim, nos leva a uma reflexão final, né? Qual seria? Pensando naqueles critérios de igual produtividade e mesma perfeição técnica, que a gente viu que são cruciais, mas também podem ser subjetivos. Como é que a gente garante que essa avaliação seja justa na prática? De forma transparente. É uma ótima pergunta. Como provar isso de um jeito que não gere mais conflito, né? Quais os desafios reais para fazer essa avaliação funcionar bem para os dois lados? Exatamente. Fica aí a questão para a gente pensar. Com certeza. Bom, esperamos que essa nossa conversa tenha ajudado a clarear um pouco esse tema tão relevante da equiparação salarial. Se você achou útil, compartilhe o conteúdo. E claro, considere se inscrever aqui no canal para acompanhar outras análises como essa. Obrigada pela companhia e até a próxima.